Trabalhando com a estatística, e neste vídeo nós vamos falar sobre as medidas de tendência central, ou também chamadas de medidas de posição. Tendo como primeira medida de tendência central, nós temos a média, que ela corresponde ao valor mais provável em um conjunto de dados dentro de uma distribuição. Nós estamos pegando aqui um conjunto de dados onde são as notas de um grupo de 7 alunos. Então aqui nós temos essas 7 notas, né? Então podemos observar 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8 e 9, todas organizadas aqui em uma reta numérica. Você pode observar que aqui nós temos a nota 5 aparecendo mais de uma vez. Então ela tem ali 3 valores correspondentes a essa nota 5. Para a gente poder calcular a média, a gente vai ter que fazer o quê? A gente tem que fazer a soma de todos esses valores, dividir pela quantidade de valores. Então essa notação aqui, né, o somatório, ele está falando da somatória do conjunto de valores que vai de 1 até n. Então nosso n seria uma quantidade que nós temos aqui, onde nós temos que pegar cada um desses valores e fazer um somatório, depois dividindo pela quantidade desses valores. A média simples todo mundo já conhece, né? Sabe trabalhar muito bem com isso aí. Acredito que a medida de tendência central mais famosa que existe seria a média. Então aqui fazendo a soma, nós temos aí um valor dessa soma igual a 54, dividido pela quantidade de valores 10, nós vamos chegar em 5,4, que seria um valor correspondente a esse ponto vermelho que está aqui na tela. Observa que ele faz uma distribuição e ele procura sempre o que? No caso da média, ele procura balancear, né, mostrar como é o balanceamento, ou colocando aí de uma forma metafórica, o ponto central ali de uma gangorra, a gente pode chamar assim. E a média, ela é muito afetada pelos valores extremos, né? Então, se a gente tiver muitos valores pequenos ou muitos valores grandes, vai afetar diretamente a média e pode trazer ali uma condição que não seja a melhor em termos de uma representação numérica. Ainda na média, nós temos a média ponderada. Então, o que seria a média ponderada? Ela associa aos valores um determinado peso. Isso aqui é muito utilizado em concurso, muito utilizado em prova, né? Onde você tem aqui, por exemplo, 4 notas. Cada uma das notas corresponde a um peso. E como que a gente vai fazer o cálculo disso? Você vai pegar cada uma dessas notas e multiplicar pelo respectivo peso. Isso daí vai fazer com que tenha uma soma, né? Eu preciso fazer a multiplicação de cada uma delas, 3 vezes 1, 5 vezes 2, 8 vezes 3, 6 vezes 4, e depois vou ter que dividir pela soma dos pesos. Então cada peso aqui é feita uma soma também para a gente poder chegar no valor da divisão. Nesse caso, nós vamos chegar aqui numa média ponderada de 6,1. E se nós fôssemos trabalhar ali com a média pura e simples, né, onde pegando cada um dos valores, né, o 3 mais 5 mais 8 e mais 6, nós teríamos o quê? Nós teríamos ali 22. E dividindo esse valor aí por 4, que seriam 4 valores, nós teríamos 5,5. Observa que seria um valor bem menor comparado com o valor da média ponderada. É uma forma de se trabalhar com a média ponderada a partir de uma medida de tendência central também. Depois nós temos ainda a mediana. Então a mediana ela vai dividir o conjunto de dados ao meio. Então nós vamos ter 50% de um lado, 50% do outro. Só que ele tem uma regra, né? Quando o número de elementos n é par, obtém-se a mediana pegando seus elementos centrais. Esses elementos aqui, eles devem estar em ordem crescente para a gente poder chegar no resultado. Então, observa que aqui 2, 5, 9, 14, 21 e 28 apresentam uma ordem crescente. Pego os dois valores centrais, no caso, o número de elementos aqui é par, tem os 6 valores, faço uma média simples entre eles. Então, no caso aqui, nós vamos ter 11,5. Agora, quando o número de elementos é ímpar, né, o n é ímpar, obtém-se a mediana pegando seu elemento central. Então, nós temos aqui 5 valores. Se nós fizermos a divisão, nós vamos observar que 50% dos valores vão estar localizados à esquerda do 9,
os outros 50 à direita. Então o valor correspondente à mediana vai ser o valor central, que nesse caso aqui é o 9. Observa que a representação da mediana é feita através do x-til. Depois nós temos a moda. A moda, ela vai ser o valor que ocorre com a maior frequência em um conjunto de dados, e é muito útil para medidas qualitativas, quando você quer identificar aquele valor que aparece com maior frequência. No caso aqui, voltando ao exemplo do conjunto de notas do grupo de 7 alunos, nós vamos observar que ela tem o quê? Ela tem uma moda aqui valendo 5, porque o 5 foi o valor que apareceu com maior frequência. Pode acontecer na distribuição dos dados de a moda não existir no conjunto de dados, quer dizer, não ter elementos com maior frequência. E também pode acontecer de o conjunto de dados ter mais de uma moda. Então pode ter 2, 3. Quando isso ocorre, se tiver muitas modas nesse conjunto de dados, ela começa a perder a utilidade, né? Porque se tiver lá várias modas, ela não vai ter uma utilidade numa análise estatística. Então, muitas vezes, por isso que ela é utilizada para um conjunto de medidas qualitativas, né? Medidas categóricas. E aqui nós temos uma comparação entre a média, a mediana e a moda, que nós falamos aí. Temos as vantagens, por exemplo, a média, ela vai refletir cada valor. Ela possui propriedades matemáticas atraentes, porque você faz apenas a soma e a divisão. E como já falei, ela é afetada pelos valores das extremidades. Mediana são a condição dos menos sensíveis a valores extremos do que a média. Então, ela não vai ter tanta sensibilidade se a gente pensar nas extremidades, né? Porém, é difícil determinar quando há uma grande quantidade de dados. Isso daí é uma forma que só os computadores e os softwares podem chegar nessa condição. No caso da moda, é um valor típico, né? Maior quantidade de valores concentradas num ponto. Para análise matemática, como eu falei, dependendo se tiver várias modas, pode acontecer de não ter ali uma representatividade para uma análise em que a gente quer chegar numa conclusão. E pode não existir uma moda também, né, para um determinado conjunto. E aqui nós temos as classificações, né, de quando a média é menor que a mediana e menor que a moda. É uma curva assimétrica à esquerda. Observa que ele existe aqui do lado esquerdo uma cauda muito maior do que o lado direito. Nós temos a condição simétrica quando as três grandezas aí se coincidem, né? Média é igual a mediana, que é igual a moda. E nós temos a assimétrica à direita, onde a moda é menor que a mediana, que é menor que a média. Observa que a cauda está deslocada do lado de cá. Então isso daqui pode caracterizar quando você for fazer uma análise gráfica dos seus dados e quiser fazer uma comparação em relação à distribuição normal.